Oi, pessoal, boa noite. Hoje estamos aqui para mais uma super live para a humanidade, para a posteridade. Nesse dia 24 de novembro de 2020, é com muita honra, não é? Que eu estou aqui com o Dr. Quirino Cordeiro Júnior, que é o secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, o qual irá nos prestigiar nessa super live para a humanidade e para a posteridade. Eu sou, como vocês todos já sabem, né, o comendador da Casa Real de Espanha, com o título da Ordem do Tozão de Ouro, doutor honoris causa em Ciências Teológicas, Políticas, Relações Diplomáticas Internacionais, Direitos Humanos, Direito Internacional Público, especialista em dependência química e palestrista para crianças e jovens sobre temas motivacionais e de prevenção e ensinamento sobre as drogas. E hoje aqui, aproveitando o ensejo que eu estou aqui com o doutor Quirino, que é, além de tudo, né, um médico, eu estou aqui com a Azul, doutor Quirino, para contemplar o Novembro Azul e conscientizar os homens, né, a cuidarem para a questão do câncer de próstata, né, se cuidarem, porque é um grande mal que vem aí atingindo muitos homens, né, que não têm esse cuidado de estar cuidando, né, e verificando a próstata. Então, doutor Quirino Cordeiro Júnior é secretário nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, 2009 até atualmente, coordenador geral da Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, 2017-2019, membro do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, CONAG, 2017 até atualmente, professora adjunta do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, 2010 até atualmente, do qual foi diretor 2011 a 2017, professor afiliado do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, 2014 até atualmente, diretor do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental, CAISME, do Complexo Hospitalar do Juquerre, 2010-2011, diretor do CAISME, Vila Mariana de Santa Casa de São Paulo, 2011-2016, diretor do Hospital Cantareira, da SPDM Unifesp, 2016 a 2017, graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, em 1997, residência em Psiquiatria pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, 2000, onde foi preceptor da graduação 2001. Doutorado em Psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, 2007, especialização em Biomédica, 2009, Medicina Legal, 2010, pela Faculdade de Medicina da USP. Título de especialista em Psiquiatria, 2002, Psiquiatria Forense, 2010, pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Aqui foi pego o currículo Lattes, né, do doutor Quirino. Então, fica à vontade aí, doutor Quirino, para saudar a todos que estão aí nessa nossa transmissão, nessa noite. Bem, antes de mais nada, Sr. Diogo, muito obrigado pelo convite, pela gentileza do convite, pela oportunidade de estarmos hoje aqui conversando sobre esse tema tão relevante para todo o conjunto social, que é o tema das drogas. Eu gostaria, então, nesse momento, de saudá-lo, de agradecê-lo e de saudar também a todos os amigos que estão nos acompanhando nesse momento. Obrigado, doutor Quirino. Cumprimentar aqui a Alba Valéria, que está aqui presente, sempre conectada comigo. Boa noite, mais uma super live. Boa noite, Alba. Seja bem-vinda. Esteja à vontade aí conosco aí, tá? Ok. Compartilhe aí aos demais, por gentileza. Doutor Quirino, como eu sempre faço com os meus entrevistados, logo no início, conte-nos um pouco mais sobre você, de onde é natural, sobre um pouquinho de sua infância, juventude. Fica à vontade aí para falar para os que estão conectados. Eu sou natural da cidade de Garça, interior de São Paulo. Eu vivi nessa cidade até o ano de 1992, quando, então, com 17 anos, eu fui para a cidade de São Paulo para fazer medicina. Eu fiz medicina na Universidade de São Paulo, na USP. Lá fiz residência em psiquiatria e dei início à minha carreira acadêmica.
Eu fiz doutorado lá na USP também, e aí depois eu Uhum. acabei, enfim, nesse período em que estava fazendo doutorado, tive a oportunidade de passar uns períodos fora do país, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Depois voltei para o Brasil e acabei indo iniciar de fato a minha carreira docente na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E aí lá Certo. fui chefe do departamento de psiquiatria, enfim, e dei início à minha carreira docente lá. Depois tive a oportunidade de ir para a Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Lá sou professor afiliado e depois nessas duas instituições eu tive a oportunidade de iniciar a minha carreira também de gestor de serviços de saúde. Eu fui diretor de 3 hospitais, 3 serviços de psiquiatria ligados a essas duas instituições de ensino. Eram 3 serviços acadêmicos, bastante importantes no contexto da cidade de São Paulo. E foi então que eu Uhum. comecei a me deparar com todos os problemas, enfim, inerentes aos serviços públicos que eram ofertados para as pessoas. E foi nesse momento, então, que eu comecei a me aproximar da gestão pública, né? Porque Ah, sim. esses serviços que eram ligados a essas instituições de ensino eram serviços que prestavam assistência às pessoas de maneira gratuita pelo SUS. E aí eu comecei, como disse, a me deparar com as dificuldades que as pessoas que apresentavam transtornos mentais e dependência química, seus familiares tinham para conseguir assistência de maneira apropriada. E dentro desse contexto eu comecei então a estar mais perto da gestão pública quando eu fui convidado no início do ano de 2017 para vir para Brasília e ocupar no Ministério da Saúde o cargo de coordenador de saúde mental, álcool e outras drogas naquela pasta. Naquela ocasião, então, eu tive a oportunidade de trabalhar e fazer um grande diagnóstico dos importantes problemas que o Brasil vinha enfrentando para assistência na área de saúde mental. E no final do ano 2017, então, aí já se vão quase 3 anos, nós trabalhamos para a publicação do que é hoje considerada a nova Política Nacional de Saúde Mental. Nós mudamos de maneira substancial aquela política pública. E eu ainda permaneci no Ministério da Saúde por mais um ano, em 2018, implementando e dando mais força, então, para as mudanças que tinham sido publicadas no final do ano de 2017. E com a mudança de gestão, então, no governo federal, eu fui convidado a assumir o cargo de secretário nacional de cuidados e prevenção às drogas, numa recém-criada pasta, num recém-criado ministério, que era o Ministério da Cidadania. E foi um grande desafio para mim, enfim, essa secretaria também foi criada naquele momento, no início do ano passado, então foi um grande desafio de criar uma secretaria dentro do governo federal, uma secretaria que ia passar então a cuidar das ações que nós chamamos de redução de demanda de drogas, que são ações voltadas para a prevenção ao uso de drogas e também para o cuidado, reinserção social, recuperação de pessoas com dependência química. E aí, no ano passado, tal qual aconteceu lá na saúde mental em 2017, ano passado nós publicamos por meio de um decreto presidencial, o que é considerada hoje a nova Política Nacional sobre Drogas. Trabalhamos também para a publicação de que é hoje a nova Lei de Drogas, a Lei 13.840, que foram mudanças muito importantes na política nacional de drogas e que buscam dar novos norteamentos, buscam dar novos rumos para as ações, não só do governo federal, mas de toda a sociedade no enfrentamento às drogas e no enfrentamento a todas as consequências danosas dessas substâncias para toda a sociedade. Uhum. Perfeito, doutor Quirino. Ótimo. E agora diz para a gente, então, um pouquinho, o que são drogas, doutor Quirino? A gente fala tanto de drogas, mas o que é drogas? E como que as drogas se classificam? Então, doutor Diogo, as drogas podem ser classificadas de distintas maneiras, né? Então, por exemplo, nós podemos Uhum. classificá-las, por exemplo, se elas são drogas naturais,
sintéticas, semissintéticas. Então, por exemplo, drogas naturais, como, por exemplo, a maconha. Maconha é uma droga natural. Entretanto, é interessante nós aproveitarmos a ocasião aqui, que estamos conversando com a sua audiência, para dizermos que não é porque uma droga é natural que ela não causa problemas para a saúde do seu usuário. Mas, pelo contrário, a maconha, por exemplo, que é uma droga natural, causa uma série de problemas na saúde, em especial problemas ligados à saúde mental. Hoje em dia, por exemplo, não existe mais nenhuma dúvida que maconha, por exemplo, é um importante fator de risco para o desenvolvimento de um quadro psiquiátrico muito grave, que são os transtornos psicóticos, como, por exemplo, a esquizofrenia. Então, maconha é um fator de risco importante para a esquizofrenia. A maconha, por exemplo, é um fator de risco importante para transtornos do humor, como depressão, para transtornos de ansiedade. Tem alguns estudos mostrando maconha como fator de risco para o suicídio. Além dos problemas todos na área de saúde mental, maconha também é uma importante droga cancerígena. Ou seja, nós temos uma série de problemas relacionados ao uso da maconha no que diz respeito a problemas de saúde. Entretanto, também existem vários estudos científicos mostrando todo o impacto negativo que a maconha causa para o conjunto social. Então, por exemplo, a maconha está relacionado com aumento de acidentes automobilísticos, por exemplo, em países que liberaram o seu uso. A maconha está relacionado, por exemplo, com evasão escolar precoce. Então, pessoas que fazem uso de maconha têm uma chance maior de não conseguirem terminar os seus estudos e terem problemas depois importantes nas suas carreiras, nas suas vidas por conta disso. Ou seja, então a maconha não é por ser uma droga natural que ela não causa problemas. Então, isso é uma questão importante para falarmos aqui. Mas nós temos, por exemplo, as drogas sintéticas, que são aquelas fabricadas em laboratório, como, por exemplo, o LSD, o êxtase. Nós temos também, por exemplo, as drogas que não são nem naturais nem sintéticas. Nós chamamos de drogas semissintéticas, que são aquelas que, apesar de passarem por processos químicos, né, que visam, então, o seu aprimoramento, né, no que diz respeito às ações no sistema nervoso central, essas drogas possuem princípios ativos extraídos de fontes naturais, como, por exemplo, a heroína. Ou seja, então, essa é uma maneira de nós classificarmos as drogas. Nós temos uma outra maneira também, enfim, de classificarmos as drogas, como, por exemplo, se elas são lícitas de uso permitido ou se elas são ilícitas de uso, na verdade, não permitido. Hoje, no Brasil, nós temos as drogas ilícitas, como álcool, tabaco, e também aí vale uma questão, uma conversa aqui, que não é porque uma droga é lícita, ou seja, de uso e de venda e de compra permitidos, que essa droga também é uma droga que não causa problemas, ou seja, ou tem um potencial menor de causar problema para as pessoas. Nós sabemos, por exemplo, que o álcool causa uma série de problemas para os seus usuários, para as famílias dos seus usuários e para todo o conjunto social. Nós sabemos, por exemplo, que o tabaco é a mesma coisa. O tabaco é um fator de risco importante para o desenvolvimento de uma série de doenças, para câncer, problemas pulmonares, enfim. E também o cigarro de tabaco causa problema para as pessoas que não fumam, que são os famosos fumantes passivos, né? Então, as drogas que são lícitas não são drogas que são menos perigosas do que as ilícitas. Na verdade, todas as drogas têm problemas, né, enfim, para os seus usuários, mas, na maioria das vezes, não só para os usuários, mas que acabam afetando as pessoas que estão próximas a eles e acabam afetando todo o conjunto social. Nós temos outras maneiras também de classificarmos as drogas de acordo com a sua ação no sistema nervoso central. As drogas todas agem no sistema nervoso central, modificando o funcionamento cerebral. Então, nós temos, por exemplo, drogas que são depressoras do sistema nervoso central, ou seja, que deprime o funcionamento cerebral. Então, o álcool, tem barbitúricos, tem os calmantes, opioides, solventes, né, que são os inalantes, são drogas que diminuem o funcionamento cerebral. Nós temos as drogas estimulantes, por exemplo, anfetamina, cocaína, crack.
nós temos aquelas que perturbam o funcionamento do sistema nervoso central, como, por exemplo, maconha, alucinógenos, LSD, êxtase, enfim. Então, as drogas, elas podem ser classificadas de várias maneiras. Entretanto, é importante que os amigos que estão nos acompanhando, doutor Diogo, que entendam que, independente do tipo de classificação e do tipo de droga, todas elas causam danos para os seus usuários, para as famílias dos usuários e para todo o conjunto social. De modo que é muito importante que as pessoas entendam isso para que elas não se exponham a essas drogas, porque essas drogas, além de tudo, elas causam dependência, né? Então, não é incomum, infelizmente, que as pessoas acabam se expondo a essas drogas, começando a fazer uso, muitas vezes uso recreativo, um uso social, e depois de um tempo começam a abusar da droga e depois a desenvolver quadros de dependência, que são quadros muito graves e que, enfim, acabam causando muito prejuízo para a pessoa. Perfeito, doutor Quirino. Muito bem explanado. Então, a todos que estão acompanhando aí, todos que irão assistir, olha que informação importante. E muito bem frisado pelo doutor Quirino. Não é porque uma droga é lícita, pessoal, que é legalizada, que ela causa menos dano. Não, de modo algum. Não é? Ela causa tanto dano quanto as ilícitas. Eu vou cumprimentar aqui também a senhora Darlete, lá de Santa Catarina, aqui presente. Tá? Boa noite, senhora Darlete. Seja bem-vinda aí conosco. As demais aí, todos que irão se conectar. Muito obrigado aí pela presença e aos outros aí também compartilhem, pessoal, o máximo. Quanto mais informação, e ainda mais quando se trata do tema drogas, mais importante. Para os jovens, não é mesmo? Leve para as nossas crianças, é de fundamental importância. Agora vamos falar então, doutor Quirino, sobre essa linda profissão que o senhor possui de ser médico, né? Uma linda que salva vidas, trata o ser humano, né, como um todo. O que o senhor diria? Qual foi a inspiração que o levou a ser médico? E o que o doutor Quirino diria aos jovens que têm esse mesmo sonho de ser? Doutor Diogo, na verdade, eu cresci em uma família com muitos médicos. Basicamente, até a geração dos meus pais, dos meus tios, nós não tínhamos sequer uma pessoa que tinha tido oportunidade de cursar, enfim, ensino superior. Aí, o que acabou acontecendo é que aí já na minha geração, na geração do meu irmão, nós tivemos os nossos primos mais velhos que acabaram se interessando pela medicina. Teve um primo que acabou indo fazer medicina, era o primo mais velho de nós todos, da família, e ele acabou, enfim, sendo uma inspiração ali para os seus irmãos, para os seus primos. E o que acabou acontecendo? Eu e meu irmão somos os primos mais novos da nossa família. O que acabou acontecendo é que eu acabei crescendo dentro de uma família em que quase todos os meus primos eram médicos, os amigos deles eram médicos, muitos se casaram com médicas, enfim. Então, esse ambiente era um ambiente muito, muito rico e que me estimulava muito, que me despertava muito curiosidade e que eu acabava, enfim, me interessando muito por aquilo tudo. Então, na verdade, foi quase que natural eu vivendo nesse meio me interessar por essa profissão. Aí, enfim, acabei prestando vestibular, entrei na faculdade, fui fazer faculdade de medicina, como eu disse anteriormente, na USP, em São Paulo, eu morava no interior. Aí, chegando lá, eu acabei entrando em contato com a psiquiatria. Eu tenho um primo, desses vários primos meus, que são médicos. O mais novo deles, com quem eu tinha mais contato, é psiquiatra. Eu tinha mais contato com ele quando eu estava na faculdade, enfim. Então, comecei a ter mais contato com a especialidade. E aí, durante a faculdade de medicina, eu acabei me interessando pela área da psiquiatria, ainda mais,
Psiquiatria, doutor Diogo, eu acho uma área bastante interessante da medicina. Claro que eu sou suspeito para falar disso, já que sou psiquiatra, Uhum. mas é uma área que abre a possibilidade de um indivíduo que se aproxima dela e começa a adentrar essa especialidade, ela permite que o profissional psiquiatra entre em contato com o conhecimento de várias áreas, né, Uhum. do conhecimento humano. Então, o psiquiatra acaba tendo contato com ciências humanas, ciências psicológicas, ciências biológicas, porque tudo isso, na verdade, está na base, né, enfim, do exercício dessa profissão. E como eu sou um camarada muito curioso, enfim, e que me interessa por várias diferentes áreas do conhecimento, para mim foi um prato cheio a psiquiatria, né? E, além de tudo, tem essa questão do fascínio pelo funcionamento mental, né, da vida mental das pessoas. Uhum. Isso daí, enfim, sempre me fascinou, sempre me despertou interesse, e a psiquiatria, enfim, foi o caminho que eu acabei escolhendo para me aproximar mais desse interesse que eu sempre tive. Entendi. Perfeito, doutor Quirino. Eu achei muito interessante aqui, antes de eu passar para a próxima, a Solange aqui presente. Obrigado, Solange, por sua presença. Fico muito feliz, viu? Por você estar aqui, uma amiga minha. A Alba fez uma pergunta aqui, doutor Quirino, sobre uma questão até polêmica, né? Aí eu quero ouvir do doutor Quirino qual que é. Lá, quando a droga pode ser usada para algum tratamento? Digo, quanto à maconha, que já ouvi falar que é usada para essa finalidade. Como no Brasil a maconha não é liberada, como é possível fazer esse tratamento para quem necessita aqui no nosso país? Eu achei interessante essa pergunta, que eu já li muito a respeito. E aí eu queria ver o que o senhor tem a dizer a respeito dessa Então, questão. acho uma pergunta bastante interessante e importante, doutor Diogo, porque nos permite Aham. esclarecer, né, enfim, esse tema. Nós não podemos, hoje, na verdade, nós não temos nenhum tipo de evidência que dê sustentação para que nós, por exemplo, falemos de maconha ou de cannabis medicinal, ou do uso terapêutico da cannabis, da maconha. Ou seja, essa droga, ela não tem efeito terapêutico algum. Não existe nenhum Uhum. estudo científico que dê sustentação para isso. Infelizmente, existe um movimento orquestrado e muito forte na sociedade brasileira, enfim, em outros lugares também no mundo, que tentam vender essa ideia para as pessoas, com o intuito de diminuir a percepção de risco que as pessoas têm sobre a gravidade, né, do uso dessa droga, da maconha. Então, a ideia é ficar o tempo inteiro insistindo nessa ideia de que a maconha tem ações medicinais, e que, enfim, se tem ações medicinais, logo não deve ter problema nenhum. Isso daí é uma Uhum. situação extremamente grave. Existe um órgão ligado à ONU, a Organização das Nações Unidas, chamada Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, a GIF. Esse órgão ligado à ONU publicou, no ano de 2018, um relatório justamente chamando a atenção para essa questão, né, desse movimento que tem acontecido em alguns países do mundo, que tem tentado vender essa ideia de uma possível ação terapêutica da maconha. E isso tem diminuído a percepção de risco, principalmente dos mais jovens, dos mais Uhum. vulneráveis, daqueles que não têm acesso à informação mais precisa, e isso tem feito com que cada vez mais pessoas se exponham à maconha e comecem a fazer uso de maconha, porque passam a acreditar, passam a desenvolver uma ideia de que a maconha não teria problemas maiores para a sua saúde, o que nós já conversamos aqui há pouco, o que não é verdade. O que Uhum. acontece é que a maconha, que tem centenas de substâncias, pelo menos mais de 400 moléculas que a compõem, o que acaba acontecendo é que existe uma molécula, né,
dessas centenas de moléculas que compõem a maconha, que é o canabidiol. Então, o que existe hoje, doutor Diogo, são pesquisas científicas que mostram que essa substância específica, essa molécula específica, o canabidiol, pode ter ação terapêutica, mas uma ação terapêutica muito restrita. O uso do canabidiol é possível, enfim, é indicado para casos de crises convulsivas, crises epiléticas, que não respondem a outros medicamentos na infância e na adolescência. Existem algumas síndromes epiléticas, algumas síndromes convulsivas raras, como, por exemplo, síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, que tem indicação para o uso do canabidiol. Para outros quadros clínicos, para outras doenças, a gente não tem comprovação científica sólida para o uso do canabidiol. Então, não adianta a gente achar que a gente vai conseguir usar o canabidiol para outros problemas de saúde, porque hoje não existem evidências científicas nesse sentido. E outras moléculas que compõem a maconha, como, por exemplo, o THC e outras tantas, nem para o controle de crise convulsiva. Então, hoje, quando a gente estuda possíveis usos de derivados de cannabis, de moléculas que compõem a maconha, é só essa molécula, o canabidiol. E o que acontece hoje aqui no Brasil é que o Conselho Federal de Medicina, né, o CFM, permite a prescrição médica apenas para o tratamento dessa condição clínica, dessas crises convulsivas de difícil controle na infância e na adolescência. Né? Para outros quadros clínicos, não há permissão para o uso no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina. E outras entidades médicas, doutor Diogo, como, por exemplo, a Associação Brasileira de Psiquiatria, Sociedade Brasileira de Pediatria, Academia Nacional de Neurologia, são todas entidades médicas brasileiras que têm a mesma posição. Inclusive, é interessante falar aqui para os amigos que estão nos acompanhando, que no ano passado e no início desse ano, 2020, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa publicou 2 documentos, 2 resoluções, que permitem, na verdade, a importação do canabidiol, a gente está falando do canabidiol, né, que permite a importação, permite também o registro aqui no Brasil, permite a compra, a venda, a prescrição médica, o uso terapêutico dessa substância. Então, quando a gente fala dessa questão, é muito importante falar que nós estamos aqui falando sobre o canabidiol. Quando a gente fala de maconha, efeito medicinal da maconha, isso, na verdade, não existe e a gente precisa tomar bastante cuidado para não levarmos a ideia para as pessoas de que, se elas estão com algum tipo de problema, elas podem usar maconha que está tudo certo, enfim, que vai resolver o problema delas. Não é verdade. Não vai resolver. Se usarem maconha, pelo contrário, elas vão acabar desenvolvendo uma série de problemas de saúde. A maconha não tem efeito terapêutico. O que tem efeito terapêutico é uma molécula que compõe a maconha, que é, no caso, o canabidiol. E ainda tem uma ação terapêutica muito restrita, que é para esses casos de epilepsia, de crises convulsivas, de difícil controle. Ótimo, doutor Quirino. Aí, senhora Alba, muito bem explanado pelo doutor Quirino, tá bom? É uma pergunta muito importante, muito interessante, e que ele deixou aí claro, tá? Sobre a questão da maconha aí no caso. Doutor Quirino, qual a importância de se fortalecer os vínculos familiares no contexto de prevenção às drogas? Doutor Diogo, é extremamente importante. Quando nós falamos sobre o uso de drogas, basicamente nós temos alguns fatores que são fatores de risco, né, que expõem as pessoas ao uso de drogas, e nós temos, por exemplo, fatores de proteção ao uso de drogas. E as famílias são fatores de proteção ao uso de drogas. Ou seja, pessoas que nascem, crescem em famílias
mais bem estruturadas, que têm vínculos saudáveis, famílias que dão suporte para os seus membros, as pessoas, então, têm uma chance menor de se envolverem com drogas. Ou seja, então, famílias, vínculos familiares fortes são fatores de proteção ao uso de drogas. Essa é uma questão bastante importante, né, nós conversarmos aqui, porque nós precisamos trabalhar como política pública ações de fortalecimento das famílias e fortalecimento dos vínculos familiares. Existe, por exemplo, né, enfim, uma literatura bastante vasta sobre isso, inclusive existem estudos brasileiros sobre o tema. Tem uma pesquisadora brasileira chamada Zila Sanches, uma professora do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, que tem alguns estudos realizados aqui no Brasil, mostrando o papel importante da família como papel preventivo ao uso de drogas. Então, por exemplo, famílias que são mais presentes, famílias que deixam de maneira clara para os seus filhos, por exemplo, que não aprovam o uso de drogas, famílias que acompanham, que monitoram, por exemplo, saídas dos seus filhos, ou seja, quando o filho sai à noite de casa, sabe onde o filho está, sabe com quem está, sabe para onde foi, sabe a que horas vai voltar. Isso é muito importante, né? Acompanhar, monitorar os filhos, deixar claro que o uso de drogas, inclusive das ilícitas, não é permitido por aquela família. Então, estabelece regras claras de comunicação. Então, esse tipo de situação é muito importante para as famílias. Uma outra coisa também que é muito importante é a aproximação que os membros da família têm que ter um com os outros. Então, tem um estudo publicado agora recentemente, realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mostrando que situações aparentemente singelas, simples, que fazem parte do cotidiano da maioria das famílias, que, por exemplo, realizar refeições em família. Então, realizar refeição em família é um fator de proteção ao uso de drogas. Interessante isso, né? Mas é um fator de proteção a uma série de problemas. Então, fazer refeições em família diminui, por exemplo, depressão, ansiedade, diminui o risco de suicídio, diminui gravidez na adolescência, diminui doenças sexualmente transmissíveis, enfim. Por quê? Porque, na verdade, o fato das pessoas, das famílias estarem juntas, próximas, isso auxilia que as pessoas possam identificar que situações que possam ser mais complicadas, que estão acontecendo com membros da família, em identificando que possam ajudar essas pessoas. Ou seja, então, situações que favoreçam a proximidade entre os membros da família e que facilitam, então, a formação de vínculo é muito importante e que realmente funciona como um fator de prevenção ao uso de drogas. Então, famílias saudáveis significa, então, sociedade saudável. Maravilha, doutor Quirino. Ótimo. Aí, senhores pais, né? A importância desse manter esse vínculo forte com seus filhos, acompanhar, né? Estar sempre ali atento, presente, isso é fundamental. Doutor Quirino, agora nos fale, compartilhe conosco um fato marcante que em toda a sua atuação e que esteja inserido em um contexto de jovem com seus familiares a respeito da dependência química, um fato que marcou o doutor Quirino. Na verdade, eu sou psiquiatra já faz aí mais de... eu sou psiquiatra aí há quase 20 anos, né? Na verdade, há mais de 20 anos, né? Eu trabalho na área de psiquiatria há bastante tempo. Já vivenciei uma série de situações foi extremamente importante no processo de recuperação dos seus membros, né?
Então, é muito importante realmente nós contarmos no processo de recuperação das pessoas com dependência química. É muito importante nós contarmos com a participação das famílias, com a participação dos familiares. E por isso, por exemplo, que o governo federal tem investido cada vez mais em ações que deem suporte, que deem sustentação para a participação das famílias no processo de recuperação dos dependentes químicos. Então, por exemplo, hoje, nós, aqui no governo federal, ajudamos no financiamento de entidades que trabalham no processo de recuperação dessas pessoas, como, por exemplo, as comunidades terapêuticas, que são casas de recuperação de dependentes químicos e que o governo federal ajuda no financiamento. Então, só para que os amigos possam ter uma ideia, até o ano de 2018, o governo federal financiava cerca de 2.900 vagas em comunidades terapêuticas em todo o país. No ano passado, nós ampliamos o número de vagas financiadas, chegamos ao financiamento de cerca de 11 mil vagas, quadruplicamos o financiamento, a oferta de vagas para o tratamento gratuito das pessoas com dependência química. E é importante frisar aqui que faz parte do processo de tratamento, de recuperação do dependente químico nas comunidades terapêuticas, o trabalho com as famílias, né? O ano passado, nós também tivemos a oportunidade, doutor Diogo, de publicarmos um edital para o financiamento de grupos de mútua ajuda e de apoio familiar, como, por exemplo, Cruz Azul no Brasil, Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva, Federação de Amor Exigente, ou seja, são entidades que trabalham não só ajudando no processo de recuperação dependente químico, mas também dando apoio para os familiares dessas pessoas. Ano passado, nós também fizemos um trabalho importante para realizarmos ações, estratégias de trabalho em colaboração com os grupos anônimos, como, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, que é o AA, Narcóticos Anônimos, que é o NA, e nós também começamos a trabalhar com os grupos anônimos que dão sustentação aos familiares dessas pessoas com dependência química e que estão em processo de recuperação, como, por exemplo, o Alanon, que trabalha com familiares de pessoas com dependência do álcool, o Naranon, que é um grupo que trabalha no suporte, no apoio a familiares de pessoas que estão em recuperação e que apresentam dependência de drogas em geral. Enfim, então, toda a ação que nós estamos realizando aqui no governo federal tenta trazer a família, né, para ajudar no processo de recuperação e tratamento dependente químico. E agora nós também estamos trabalhando ações para o fortalecimento dos vínculos familiares e das famílias para a prevenção ao uso de drogas. Nós lançamos agora, faz cerca de um mês, nós lançamos uma cartilha destinada a pais e responsáveis por crianças e adolescentes que dão orientações sobre prevenção ao uso de álcool e drogas. Os amigos que tiverem interesse nisso podem acessar as mídias sociais do Ministério da Cidadania, que vão acessar, então, vão conseguir ter acesso a esse material, a essa cartilha que nós publicamos. Na verdade, são 12 orientações, né, que nós colocamos ali, que dão, então, um norteamento aí para os pais responsáveis para como trabalhar na área de prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas para crianças e adolescentes. Agora nós começamos a realizar um trabalho mais próximo com uma outra pasta, com outro ministério aqui do governo federal, que é o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, né? A atual gestão do governo federal criou dentro desse ministério uma secretaria, pela primeira vez na história do Brasil, nós temos hoje uma secretaria que trabalha buscando o fortalecimento das famílias. Nós temos uma Secretaria Nacional da Família, no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é o ministério que tem como ministra a Damares Alves,
e nós temos ali uma secretaria com a qual nós começamos a trabalhar agora ações que buscam o fortalecimento das famílias, pois, como nós já conversamos, as famílias são extremamente importantes no processo de prevenção ao uso de drogas, como também para a recuperação das pessoas com dependência química. Perfeito, doutor Quirino. Só uma questão, a sua tela, doutor Quirino, eu não estou, eu não estou conseguindo vê-lo, a imagem, o pessoal também está falando que não está conseguindo. Ah, tá. Saiu alguma questão técnica lá do doutor Quirino. Mas vamos ver aqui, ele deve retornar agora em breve. Vocês estão vendo, pessoal, que transmissão rica de informação, de conhecimento, para os senhores pais, né? Os jovens, as crianças. Então, a todos aí, para entender, aprofundar aí mais, né, com um especialista no assunto, doutor Quirino, que é um psiquiatra, um estudioso, né, aí da questão, e está deixando para a gente, deixa eu voltar com ele aqui. Ah, sim. Aí, doutor Quirino, agora sim, nós estamos te vendo. Então, eu estou dizendo para o pessoal, doutor Quirino, a importância, né, que está sendo essa transmissão. Para vocês que não sabem, pessoal, vocês estão aí conectados, e os que irão se conectar ainda, a agenda do doutor Quirino é super extensa, né? Tem a turma lá da Secretaria Nacional Antidrogas, o Edu, aquela turma toda, e ele está aqui, né, nesse momento conosco, né, depois de uma agenda extensa, e eu tenho extrema gratidão por estar compartilhando essas informações tão preciosas conosco, doutor Quirino, viu? São muito importantes. Doutor Isamitiba, que foi um grande especialista em dependência química, psiquiatra também, atendeu diversas famílias com problema das drogas em seu contexto, tem uma frase marcante, que ele diz assim, doutor Quirino: quem é feliz não usa drogas. Como o doutor Quirino interpreta essa afirmação do saudoso doutor Isamitiba? Na verdade, quando as pessoas buscam as drogas, em geral, elas buscam contato com substâncias que podem, na ideia delas, ajudar a diminuir, ajudar a melhorar, enfim, sensações, sentimentos que estão causando grande sofrimento para elas. Então, essa frase ela faz sentido nesse contexto de que muitas vezes as drogas elas aparecem na vida das pessoas para tentar diminuir um sofrimento, tentar aplacar uma dor, enfim, tentar dar sentido para uma situação mal resolvida. E, infelizmente, o que acaba acontecendo é que essa situação que motivou, que levou a pessoa a entrar em contato com as drogas, quando a pessoa, então, passa a usar essas substâncias, o que acontece é que essas situações, então, acabam, em geral, piorando muito. Nós sabemos, por exemplo, né, que depressão, né, doença depressão, e que causa um sofrimento muito grande para a pessoa que tem essa doença, que tem esse problema de saúde, e a depressão causa uma tristeza muito grande. E nós sabemos que não é incomum, infelizmente, que pessoas que estão deprimidas acabem buscando, né, enfim, o contato com algumas drogas para tentarem melhorar, para tentarem diminuir essa sensação ruim, essa dor que sentem por conta do quadro depressivo ou de outros transtornos mentais, como ansiedade, enfim. E o que acaba acontecendo é que muitas das pessoas buscam, então, as drogas. Isso daí acontece bastante, vários estudos mostrando isso. Isso acontece bastante, numa prevalência maior com as mulheres, né? E o que acaba acontecendo é que, infelizmente, a depressão não só não desaparece, como a depressão costuma piorar, né? Quando se busca, então, o uso de drogas, como, por exemplo, o álcool, para tentar aplacar, para tentar diminuir sintomas depressivos. E a gente tem também, né, enfim, uma situação que é a contrária dessa,
não é incomum também pessoas começarem a fazer uso de drogas, né, e não terem quadros depressivos, por exemplo, mas terem outros problemas e buscarem as drogas para tentar solucionar esses outros problemas, mas começam a usar drogas como, por exemplo, álcool, maconha, e, por conta do uso da droga, passam, então, a apresentar o quadro psiquiátrico, passam a apresentar a depressão. Então, quando nós falamos, por exemplo, né, no caso de transtorno mental e uso de drogas, nós temos essa relação de mão dupla. Ou seja, nós podemos ter tanto a pessoa que apresenta um quadro psiquiátrico como depressão e busca na droga uma maneira de tentar melhorar do sofrimento dessa condição clínica, e a gente pode ter o contrário. A gente pode ter a pessoa que começa a usar droga por um outro motivo e, por conta do uso crônico da droga, acaba apresentando, então, um quadro psiquiátrico, como, por exemplo, a depressão. Então, essa questão acho que é importante a gente aproveitar esse momento, porque a pessoa que está fazendo uso de drogas, e aqui eu falo das drogas lícitas também, como o álcool, e apresentam quadros psiquiátricos, é muito importante uma atenção especial, porque essa é uma questão que envolve um risco maior. Nós sabemos também dos desdobramentos que algumas situações desse tipo podem ter. Nós sabemos que essa combinação de transtorno mental não tratado ou, enfim, de maneira apropriada, ou muitas vezes nem identificado. Então, a associação de um transtorno mental com o uso de drogas, principalmente álcool, maconha, acaba aumentando muito a chance do indivíduo cometer suicídio. Então, é importante que, na existência de um quadro de dependência química que apresenta-se junto com um quadro psiquiátrico, é muito importante que um profissional médico, um psiquiatra, enfim, seja procurado para que, enfim, o tratamento seja, então, colocado em prática. Perfeito, doutor Quirino. Apesar que o senhor já mencionou aí na sua fala, eu queria que desse uma reforçada na importância dos núcleos de apoio, como o NA, o AA, inclusive eu acompanho, tá? Aqui eu não tenho comigo aqui não, mas eu até fui presenteado com a Bíblia do NA, né? Aquela Bíblia azulzinha, né? Que tem todos os ensinamentos, todos os passos. Eu tenho o NA, o AA também eu frequento, eu sei de experiências, de histórias, né? Emocionantes do AA, de pais de família que transformaram sua vida por conta do AA, né? Relatos, eu lembro que um relato que me emocionou muito de um pai, meu conterrâneo, inclusive, de Diamantina, né? Eu sou diamantinense, ele dizendo que ele deixava de levar o leite para as crianças, quando pequenas, para ir para a mesa do boteco, tomar álcool, né? Porque ficou dependente do álcool e tudo que tinha de dinheiro era para farra, era para os bares, e as crianças lá em falta do sustento. Então, eu queria que o senhor falasse, por gentileza, sobre o NA, o AA, o amor exigente, e dentre outros, né? Doutor Diogo, esses grupos são de fundamental importância no processo de recuperação das pessoas que apresentam dependência química. Primeiro porque eles dão suporte, eles dão ajuda para o indivíduo que apresenta esse quadro clínico, mas eles também ajudam os seus familiares. E nós sabemos, como já conversamos aqui anteriormente, que o trabalho com as famílias é de fundamental importância. E pela primeira vez, né, no governo federal, na nossa gestão, o governo federal se aproxima desses grupos de mutuajuda e de apoio familiar, né? Inclusive, nós estamos trabalhando muito próximos desses grupos, buscando fortalecê-los, porque nós temos a plena convicção de que o fortalecimento desses grupos significa a oferta mais apropriada de cuidado, de tratamento e possibilidade de recuperação para os dependentes químicos no país. É interessante, doutor Diogo, porque existem alguns trabalhos científicos mostrando
o grande resultado, a grande eficácia desses grupos de mútua ajuda, de suporte familiar. Em geral, esses grupos eles são baseados nos 12 passos, né, como o senhor mesmo já acabou aqui nos relatando, e eles são extremamente eficazes e oferecem um resultado muito positivo para as pessoas. Recentemente foi publicado um estudo por um instituto de pesquisa que trabalha com a formulação de evidências científicas, né? Nós temos conversado bastante na sociedade hoje, né, sobre evidências científicas, o que funciona, o que não funciona, o que deve ser feito, o que não deve. E na área da dependência química, tem essa entidade que trabalha, né, na criação de evidências científicas, chama Instituto Cochrane. Então, o Instituto Cochrane publicou recentemente agora, neste ano, um trabalho, uma revisão de toda a literatura médica, mostrando, então, os importantes resultados dos grupos de mútua ajuda e de apoio familiar, como, por exemplo, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Aqui no Brasil, nós temos esses grupos, né? Nós temos, aqui no Brasil, também os grupos que dão suporte às famílias. São grupos muito importantes, como, por exemplo, o Amor Exigente. Nós temos outros grupos, como, por exemplo, a Pastoral da Sobriedade, Cruz Azul no Brasil, enfim, é uma série de grupos que trabalham nessa perspectiva da mútua ajuda e do apoio familiar, e que o governo brasileiro tem cada vez mais estado próximos e colocado, então, esses atores na cena, na construção das ações, porque nós temos a plena convicção de que nós vamos caminhar cada vez mais longe e de um jeito cada vez mais consistente se nós envolvermos todos esses atores que trabalham nas ações de prevenção e de cuidado das pessoas que apresentam dependência química. Só assim, envolvendo a todos, estabelecendo esse trabalho conjunto do governo federal com a sociedade civil, é que a gente vai conseguir resultados mais contundentes. Excelente. O que o doutor Quirino não poderia deixar de mencionar nessa live, doutor Quirino? Olha, doutor Diogo, o que eu gostaria de dizer para os amigos que estão nos acompanhando é que o cenário das drogas no Brasil, infelizmente, é um cenário que, ao longo desses últimos anos, essas últimas décadas, é um cenário que acabou piorando muito. Então, o que acabou acontecendo é que, infelizmente, nós tivemos um aumento da prevalência do uso de drogas no Brasil, nós tivemos um aumento dos problemas ocasionados pelas drogas na nossa sociedade. Basta ver, por exemplo, as cracolândias, enfim, tomando conta das cidades brasileiras, enfim. Então, os problemas todos decorrentes do uso das drogas, e aí eu incluo as drogas lícitas também, as drogas legalizadas, como o álcool, né? Esses problemas acabaram tomando conta da nossa sociedade. Hoje, no governo federal, como eu disse anteriormente, nós mudamos a política nacional sobre drogas, nós mudamos a política nacional de saúde mental, nós mudamos a lei de drogas, nós estamos realizando outras ações, buscando que nós possamos ter um futuro breve, resultados diferentes daqueles que nós vimos tendo no Brasil nos últimos anos. Entretanto, é muito importante, doutor Diogo, que nós atentemos para algumas questões. Os amigos que estão nos vendo agora aqui, é importante que eles se atentem que a prevenção, por exemplo, do uso de drogas, começa dentro de casa, né? Nós conversamos um pouco sobre os fatores de risco, por exemplo, para o uso de drogas entre crianças e adolescentes. Famílias que são mais permissivas em relação ao uso de drogas, inclusive o álcool, têm, infelizmente, uma chance maior de verem seus filhos com problemas com essas drogas. Então, pais que bebem em casa, ou que usam drogas, outras drogas em casa, têm uma chance maior de terem filhos seguindo esse mesmo caminho. Então, nós precisamos atentar para essas situações. Nós não podemos, por exemplo, banalizar
o uso de drogas no ambiente familiar, e aí incluindo álcool, né? Então, essa é uma questão muito importante para conversarmos aqui com as pessoas que estão nos acompanhando. Nós não podemos banalizar o uso das drogas. As drogas causam problemas importantes para os seus usuários, para as suas famílias e para todo o conjunto da sociedade. Nós, por exemplo, não podemos aceitar que estejamos numa festa e uma pessoa que salta aos olhos que está embriagada. Nós não podemos aceitar, por exemplo, que ela saia de uma festa onde nós estejamos, um parente nosso pegue um carro e saia dirigindo. Ou seja, não dá para aceitar isso. Ou seja, uma pessoa que está sob efeito de uma droga não pode dirigir. Ou seja, então, nós precisamos introjetar essa responsabilidade em nós mesmos, como cidadãos, e nas nossas famílias. Ou seja, isso é muito importante. A prevenção começa em casa. É importante nós acompanharmos a vida dos nossos filhos, sabermos com quem anda. Por exemplo, outro fator de risco importante para as pessoas usarem drogas é terem amizade, terem companhias de pessoas que também fazem uso dessas drogas. Se você tem seu filho que tem na turma dele pessoas que fazem uso de drogas, é importante conversar com o seu filho, orientar o seu filho para que mude de turma, porque, enfim, ainda mais adolescentes, que são pessoas que são mais vulneráveis a ceder à pressão do grupo social onde ela está incluída. Então, se a pessoa está vivendo dentro de um grupo social em que o uso de droga faz parte desse contexto, é importante a família identificar essa situação e ter uma ação bastante clara, né, enfim, com o filho, para protegê-lo de um eventual uso dessa substância. É importante que as famílias estejam preocupadas de fato um membro com outro membro da família. É importante que os pais se preocupem com seus filhos, monitorem seus filhos, saibam onde seus filhos foram, onde eles estão, com quem estão, a que horas voltem. É importante que as famílias não encarem de uma maneira natural quando recebem um filho que voltou da balada completamente embriagado ou claramente que tenha feito uso de droga. Ou seja, é importante que as famílias comuniquem aos seus filhos que não aceitam esse tipo de situação, né? Ou seja, é importante nós criarmos ambientes seguros para o crescimento e para o desenvolvimento dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos. É importante que isso se dê dentro do ambiente familiar. Uma vez, obviamente, infelizmente, isso pode acontecer, a pessoa começou a fazer um uso mais problemático de álcool, de drogas, começou a apresentar um quadro de dependência química. É importante que a família, que o amigo, que o colega de trabalho, identificando essa situação, busque ajudar aquela pessoa, a procurar ajuda, a procurar um profissional de saúde, um médico, um psiquiatra. É importante ajudar essa pessoa a procurar um grupo de recuperação, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. É importante que os familiares dessa pessoa busquem ajuda num grupo como, por exemplo, o Amor Exigente. Enfim, então, é muito importante que a sociedade esteja atenta a esse tipo de situação. Muitas vezes a gente está do lado de um colega de trabalho que visivelmente está com problema com álcool, por exemplo, ou com outras drogas, e é como se fosse um tabu aquela situação, né? Ninguém quer se envolver com aquilo, achando que pode ser um grande problema, e essa pessoa acaba, enfim, né, tocando a sua vida, e a gente sabe que a cronificação dessa situação ela é muito ruim, né? Ela é muito danosa para a pessoa que está apresentando esse quadro clínico. Então, é muito importante também, como cidadãos, que nós busquemos nos envolver com essas questões e buscar ajudar as pessoas que vivem conosco. Nós estamos agora, não é, doutor Diogo, num período eleitoral e, na verdade, nós precisamos estar atentos às candidaturas que se apresentam para a eleição. Então, é importante nós identificarmos candidatos, partidos políticos
que tem na sua pauta uma posição favorável, por exemplo, à liberação das drogas, à descriminalização das drogas, à legalização das drogas. Ah, mas é maconha, não tem problema. Tem problema sim, tem problema sim. Vários países que legalizaram a maconha hoje enfrentam uma série de problemas. Aumento no consumo, aumento do narcotráfico, aumento da violência, aumento do encarceramento, aumento de acidentes de trânsito, aumento da prevalência de pessoas com transtornos mentais graves, enfim. Os trabalhos científicos hoje todos apontam que políticas públicas que levam à redução do controle sobre drogas, como por exemplo a maconha, levam uma série de problemas para o conjunto social. Então, nós estamos agora às vésperas de uma eleição. É muito importante que os amigos aqui busquem identificar se aquele candidato, se o seu partido, se o partido que o apoia tem uma pauta pró-legalização das drogas. Se tiver, por favor, escolha outro candidato. Escolha outro candidato por você, pelo seu filho, pela sua família. Então, é muito importante que as pessoas entendam que o mundo político é muito importante e podem sim afetar de maneira direta você que está nos acompanhando e a sua família. Então, era isso que eu gostaria de dizer aqui no final. Seja uma pessoa responsável dentro da sua família, na sua sociedade e como cidadão político, né? Nós não podemos compactuar com situações que flexibilizem, que naturalizem, que banalizem o uso de drogas, tanto lícitas como ilícitas. Maravilha. Mensagem importante, muito importante, doutor Quirino. Para todos aí, questão de solidariedade, de estar conectado com o outro, de não preocupar. Eu lembro um grande amigo, né, um delegado, doutor Olegário, falando: o problema do vizinho, doutor Quirino, é meu problema também quando se trata da questão das drogas. Não é mesmo? Muitos pensam assim: o problema é do vizinho lá. Então, se dane, né? O problema com álcool, com crack, com cocaína, enfim. Não, o problema do outro também é meu problema. Ainda mais quando se fala da questão das drogas, não é mesmo? Porque é uma questão sistêmica, não é? Gera prejuízo para todos, Isso. não é? A questão das drogas causa problema para todo o conjunto social. Quando nós temos essa visão mais estreita, mais míope, né? A gente não consegue enxergar um pouco além e que a gente acha que o problema é só do outro, que na minha casa está tudo ok. Então, você vai liberar a droga, não tem problema, na minha casa ninguém usa. Não. Ok, mas uma pessoa que usa droga, que usa maconha e que tiver sob efeito dessa substância e que infelizmente pode pegar um carro e atropelar o seu filho na esquina. Justamente. Né? Ou justamente. tem usado álcool e saído de uma festa e que ninguém tenha falado para ele: olha, acho que não é legal você pegar esse carro, você não vai pegar esse carro, porque do jeito que você está, você pode se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco. Então, se a gente compactua com essa banalização do uso de drogas, e aí inclui as drogas lícitas também, como o álcool, o que pode acontecer é que um camarada bêbado, embriagado, pode pegar o carro e matar alguém da sua família, ou te matar, né? Ou causar um acidente grave te envolvendo. Então, quando a gente pensa na questão das drogas, a gente não está falando só de uma questão que envolve os meus problemas, né? A gente não pode ter uma visão tão tacanha e egoísta nesse sentido, porque, na verdade, como o senhor mesmo disse, a questão das drogas é uma questão sistêmica. Recentemente, agora, só para aproveitar esse finalzinho aqui de conversa, doutor Diogo, foi publicado um estudo chamado LECUCA. LECUCA é um levantamento que foi feito pela Universidade Federal de São Paulo, feito pelo grupo do professor Ronaldo Laranjeira, da professora Clarice Madruga, e esse trabalho LECUCA foi realizado na principal Cracolândia do Brasil, uma das principais do mundo, que é a Cracolândia da região da Luz, ali no centro de São Paulo. E esse estudo mostrou que mais da metade dos dependentes de crack que estão ali na Cracolândia
conseguem recurso para usar as drogas, né, naquela situação, conseguem recursos a partir do cometimento de crimes, né, principalmente crimes contra o patrimônio, então, principalmente furto e roubo. Então, tudo isso para dizer que quando a gente fala uma questão, por exemplo, da Cracolândia, a Cracolândia é uma questão que é inaceitável. Né? Primeiro que é uma situação uma situação indigna, né? De pessoas que estão jogadas ali à sua própria sorte. Uma outra questão é um grande problema de saúde pública. Né? E nós temos questões, por exemplo, de segurança pública. Então, quando nós pensamos no cenário das drogas, nós não estamos falando apenas se o meu filho usa ou não drogas. Essa é uma questão importante. E você que está nos assistindo precisa cuidar disso. Né? Na verdade, nós precisamos cuidar das nossas famílias. Essa é a primeira responsabilidade que qualquer cidadão tem. Depois das nossas famílias, nós precisamos também estarmos atentos às pessoas que estão próximas a nós, no nosso trabalho, na nossa comunidade, mas nós precisamos estar atentos também a esse mundo maior, né? A essa esfera mais macro. E por isso que eu fiz questão de falar sobre esse aspecto das eleições, porque é importante que as pessoas estejam atentas ao mundo político. Ou seja, se nós sabemos que as drogas causam tantos problemas para todo o conjunto social, caramba, a gente precisa identificar partidos, candidatos que têm compromisso com a liberação das substâncias e não votar nessas pessoas. Ou seja, nós não podemos fazer escolhas que coloquem em risco não só as nossas famílias, mas que coloquem em risco todo o conjunto social. Excelente. Dr. Valmor Romano, presente aqui conosco, é um grande amigo, ele é terapeuta holístico e parapsicólogo, doutor Quirino. Uma pessoa formidável, tá? Oi, Diogo, tudo bem? Tudo bem, doutor Valmor. Seja bem-vindo, compartilhe aí, né, dessa transmissão nossa, e muito me honra a sua presença aqui conosco. Quais são os principais hobbies do doutor Quirino? Olha, eu até tinha, viu, doutor Diogo? Eu até tinha. Depois que eu vim aqui para Brasília, agora, basicamente, de verdade mesmo, o meu hobby hoje é ficar na minha casa com meu filho, com a minha esposa, com a minha família, porque, enfim, o trabalho aqui é tão puxado, né, que, na verdade, o tempo que me resta hoje, eu procuro ficar mais recluso aí no convívio da minha família. Mas eu gosto bastante de ler, enfim, gosto bastante de esporte, né? Eu, durante bastante tempo, inclusive, como um hobby, assim, eu era ligado muito a práticas esportivas, mas hoje ainda, quando tenho tempo, eu procuro fazer um pouco de exercício físico também. Eu gosto bastante de esporte, gosto de acompanhar eventos esportivos, enfim. Uma mensagem final, doutor Quirino, de esperança para todos, de que a guerra contra as drogas pode ser vencida. Apesar de ser difícil, de ser dura, mas ela pode ser vencida. Na verdade, acho que é basicamente isso, doutor Diogo. Nós precisamos agir localmente, né, para que tenhamos efeitos globalmente. Então, assim, se cada uma das pessoas cuidarem direito de si próprios, das suas famílias, das suas comunidades, pode acreditar que os problemas globais serão muito menores. Excelente, doutor Quirino. Doutor Quirino, sei sua extensa agenda. Em nome de todos que estão aqui presentes nessa live e aos que irão se conectar ainda para assisti-la, gostaria de agradecer, tá, pela sua disponibilidade de estar aqui de forma gratuita conosco, dizendo sobre seus trabalhos, independência química, né, aí em Brasília, seu amor ao próximo e à vida. Também ao Edu Cabral, eu não poderia deixar de mencionar, tá? Pessoa maravilhosa que de maneira, né, maneira direta proporcionou a que nós estivéssemos aqui presentes. Foi uma live extraordinária,
muito rica. Fica gratidão no meu coração, viu? Muita gratidão. E é isso. Nós estamos juntos nessa missão aí. Gosto demais, né? Questão de dependência química. Está auxiliando aí nos grupos, a ANA. E é isso, doutor Quirino. Sucesso aí e conte conosco para essa missão aí, essa missão linda. Muito obrigado, é muita gratidão. Aqui, em nome de todos, eu deixo essa extrema gratidão aí por sua disponibilidade. Tá bom? Eu que agradeço, doutor Diogo, mais uma vez pelo convite, pela gentileza, da oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui conversando sobre essas questões que dizem respeito às políticas públicas sobre drogas, ao cenário das drogas em geral em nosso país e em todo o mundo. Parabéns pelo seu trabalho e aqui eu fico à total disposição para o que for necessário. O governo federal tem uma ação bastante firme contra as drogas, uma posição bastante clara contra a liberação das drogas em nosso país e uma missão que é a construção de uma sociedade efetivamente protegida das drogas. Então, o senhor aqui tem portas abertas e estamos sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, doutor Quirino. Forte abraço. Abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau. Grande abraço. Até mais. Tchau.